Olá, sobreviventes. Vídeo 8. Finalizando o segundo módulo. Sakshi, a testemunha. Reflexão. Quer seja do lado de lá ou do lado de cá, o que afasta esse plano na prática do senso de humanidade é o excessivo apego, deslumbramento de certos seres igualmente sobreviventes pela compulsão, ostentação em apresentar, mesmo veladamente, uma condição superior de luxo, poder e riqueza sobre outros semelhantes. Tema ao fundo, peguei no canal do YouTube, vou deixar os créditos. Free Classical Music, A Better Future, by Miguel Johnson. Essa é a reflexão inicial e eu vou comentar sobre ela daqui a pouquinho. De certa forma, esse é um dos atos do que eu chamo de teatro novelesco das relações. Em cima dessa história surgem os personagens, os bajuladores, os poderosos, os puxa-sacos, os interesseiros em causa própria. E isso para mim é muito claro e tem a ver com esse tema que eu escolhi para desenvolver em alguns capítulos ainda, né? Sakshi, que na verdade em sânscrito vai significar testemunha, e todos somos, né? Eu quero aproveitar até esse texto, né? Essa reflexão, e colocar aqui o Contando Histórias. Dois momentos importantes que eu passei como testemunha relatando esse fato. Um deles foi quando eu trabalhava, era garoto ainda, trabalhava numa empresa, e aí era engraçado que tinha um determinado personagem, que era o chefe da tribo, e um rapaz lá apelidava ele de Rei dos Animais. E é interessante que em cima desse texto, né, quando ele chegava no setor, as pessoas ficavam em polvorosa, como se fosse assim, vai chegar o senhor. E ele chegava com olhar, não olhava para ninguém de frente e parecia realmente um ser magnânimo. E as pessoas que estavam no setor, temerosas, como se fossem estar diante de um ser assim superior, né? E era um quadro assim bem interessante. Outra coisa também que vem a lembrar dessa contando história desse tema, um amigo meu certa vez ele trabalhava na área de informática e ele foi com o diretor da empresa, no caso, me acusei, no caso do banco onde eu trabalhava, ele foi com o diretor no carro. E teve uma determinada hora que ele estava com equipamento de informática, aí o carro deu um solavanco, ele bateu a cabeça no teto, né, do carro. Aí o diretor que estava atrás perguntou, o que houve, amigo? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, não, pode deixar, eu não me machuquei não, foi só uma batida aqui, doeu um pouco minha cabeça, mas tudo bem. Aí essa pessoa, que era o rei dos animais da ocasião, falou assim, não é com você que estou falando não, eu falei sobre o equipamento que estava, se escangalhou o equipamento, você não tem nem aí. Resultado, isso são exemplos de uma coisa que me vem também uma outra coisa interessante. Certa vez, em determinada situação que eu estava,
né, o chefe do setor, ele contestou muitas coisas e eu falei uma determinada citação que parece uma ofensa, mas eu vou depois justificar que não tem nada a ver com isso. Eu falei para ele assim: olha, o meu chefe é minha consciência. Isso parece uma coisa ofensiva, né? Mas de forma alguma. Isso significa que eu não te respeitei absolutamente e não desrespeitaria ninguém na condição de empregado. E ocorre que eu, por ter consciência justamente, eu vou fazer o melhor possível e vou sempre querer aprender com ele, inclusive com todos os outros, para fazer o melhor possível, né? Então é interessante como o nosso plano é maluco, né? E as pessoas representam essa bajulação toda, chefinho para lá, chefinho para cá. Se for o espontâneo, nada contra. O problema é que esse teatro, numa escala menor, obviamente, gera um determinado processo. Imagine numa escala maior, de liderança, de poderes, grandes líderes, grandes corporações. Não é uma coisa saudável. Infelizmente, não é saudável. E, bem, então para enfatizar essa série, né, eu estou frisando essa história do testemunha, né, eu acho importantíssimo. Nós todos somos testemunha em determinado lapso de tempo que nós vivemos de fluidez. E cada qual, isso aqui é interessante, né? Como toda testemunha, vai dar a sua versão sobre os fatos. E essa versão, muitas vezes, ela pode ser uma coisa que nem é consciente. Enfim, você pode viver da forma que você quiser, né? E eu queria então finalizar esse vídeo com um comentário que eu fiz no anterior, que eu acho bem interessante, sobre essa nossa condição de sobreviventes, né? Reforçando o que eu falei, né? Viver é aprender a relativamente sobreviver com arte, de preferência seria, né? Dentro do possível e até onde for possível. Esse é o recado desse vídeo e, como eu disse, eu pretendo continuar fazendo alguns posteriores sobre esse tema. Sakshi, a testemunha. Todos somos. Um abraço.